eu gosto muito de falar do Vitória nessa época da fundação, porque a gente brinca com o imaginário do qual a gente não conhece, né? Uma época que muitas pessoas não sabem exatamente como as coisas aconteciam, como as coisas eram, como o mundo era, né? E certamente o esporte, nem o futebol que não era introduzido na vida brasileira, era uma coisa muito diferente do que é hoje. Então, é legal a gente falar desse momento, né? 1899, mais precisamente, 13 de maio. Sempre ressalta assim, a curiosidade que o Vitória era para ter sido fundado no dia 7 de maio. Isso é datado assim, que o Vitória era para ter sido fundado nessa data, mas devido às chuvas que aconteceram em Salvador, acabou sendo no dia 13, que, porventura, acabou sendo a data do aniversário da abolição da escravatura, né? E existe um intertexto entre o que era o Vitória naquela época e essa sociedade pós-escravagista da Bahia e do Brasil, né? Com restrições a pessoas negras, às classes populares, não especificamente no Vitória, mas de modo geral na sociedade, né? Então, assim, o Vitória foi fundado sobre essa égide, né, do esporte para as pessoas, né? Para que as pessoas pudessem praticar esporte de maneira mais tranquila, assim, como existia naquela época o clube dos ingleses, que praticavam cricket, e o Vitória, e não existia na Bahia ainda um clube formado para os brasileiros praticar o cricket. O Vitória surge com essa possibilidade, né, de dar a uma determinada parcela ali da sociedade baiana, a sociedade soteropolitana do final do século XIX, a possibilidade de praticar um esporte bretão, né, assim como o futebol o cricket. E logo em seguida ali surge, né, junto na seara do século XX, do século XX, o futebol, o remo, o basquete, e tudo isso vai ser introduzido na Bahia junto ao Vitória. Então, a história do Vitória se confunde perfeitamente com a história do esporte no Brasil e na Bahia. Quando a gente fala de seleção brasileira, por exemplo, a gente teve época agora de Copa do Mundo para o Brasil, né? A gente fala muito de como a seleção brasileira começou lá no Rio de Janeiro, com o pessoal lá em 1914, mais ou menos, né? E jogou a Copa Roca com a Argentina, jogou com o Uruguai, fez os primeiros amistosos ali e tal. Mas não se fala muito sobre como esse esporte também se introduziu aqui no Nordeste. E foi o Vitória, a partir dos seus esportistas da época, que conseguiu transformar esse imaginário, né? Que o futebol era um esporte a ser jogado, a ser praticado e tudo mais. E posteriormente dando frutos, né, de outros agremiações dentro da Bahia tendo jogado, até chegar a primeira vez que um baiano joga a Copa do Mundo, acho que em 1950, com Maneca, se não me engano, ex-Galícia, à época jogador do Vasco. Então, assim, isso deságua bastante em jogos que naquela época não eram oficiais, assim, não tinha essa coisa da oficialidade de primeira seleção brasileira e tudo mais, mas já existia uma ideia, né, um ideal nacionalista dos jogadores da época em representar o Brasil. Tanto que a gente já é de conhecimento de muitos que o Vitória, por pouco, não teve as cores verde e amarela, né, em homenagem ao Brasil, e também o nome Brasil, né, que poderia ter chamado Clube de Cricket Brasil. Quem sabe depois, o Pós-Clube Brasil, a gente tem quase o mesmo nome do CRB, né, lá de Alagoas. Então, assim, nessa época, teve alguns esportistas da Bahia, como o Álvaro Tarquínio, Juvenal Tarquínio, uma família muito de classe muito abastada, né? Que tinha a possibilidade de jogar futebol ali em 1905, 1906, por ali, e formou os primeiros combinados brasileiros, assim. Então, aquilo ali é como se fosse um embrião, o que muitos entendem, muitos estudiosos, não somente daqui da Bahia, do Nordeste, entendem como um embrião de uma seleção brasileira no início do século XX.